Instalação de bancada aqui da nossa breadboard. É aqui que costumamos fazer as montagens. Bem, hoje vou apresentar isto. Nós temos como fonte de alimentação uma fonte de alimentação no PC ATX, seu conector ATX, de onde derivamos potência e controle para a breadboard. Portanto, controle e ground, e aqui neste caso 5 volts, 3.3. Eventualmente, se precisarmos, também tem 12. A fonte fornece os 12. No momento não estamos a precisar. Temos aqui um Raspberry Pi. O Raspberry Pi tem ligação à rede, obviamente. Está a trabalhar sem ecrã e sem teclado. Nós usamos este Raspberry Pi através da nossa rede, daí que ele tem um cabo de rede. E normalmente por SSH. Portanto, sistemas Linux, isto corre tudo bem. E que fosse em Windows também corria. Bom, este cabo faz aqui a conexão do Raspberry Pi para a breadboard. Este cabo foi recentemente rearranjado. Temos aqui as resistências de proteção e o controle da fonte. Está ali o transistor, controle da fonte e mais alguns componentes mínimos. Depois temos aqui um Breadwin, neste caso um ATmega 328P, que é o microcontrolador do Arduino Uno, com o seu relógio e tal. Pronto, tudo o que seja de processamento de Arduino está aqui. Depois temos um LCD e aqui alguns shift registers ou extensões de pinos virtuais. Bom, esta fonte é controlada pelo Raspberry Pi. E o Raspberry Pi tem uma comunicação à rede, o que nos permite aqui no nosso sistema. Já temos isto automatizado. Basta escrever on e pronto. Temos power. Off, isto desliga. Exatamente, on, isto desliga. Como este Raspberry Pi está a receber estas ordens pela rede, e a nossa rede tem wireless, nós podemos fazer isto, controlar esta breadboard através de um portátil, de um telemóvel, enfim, qualquer coisa que possa fazer SSH. E eventualmente, se abrirmos as portas no router, isso pode ser comandado do exterior. Além do comando, nós temos aqui a ligação permanente entre o Raspberry Pi e o ATmega através do Buzz SPI. Está aqui atrás. Estas são as resistências de proteção do Raspberry Pi. Aqui, atenção que este ATmega está a trabalhar a 3.3 volts. Daí que ele é compatível em termos de tensões e de lógica, ele é compatível com o Raspberry Pi. E assim ficamos com uma interface muito mais facilitada, sem conversões, nem nada. Portanto, o Raspberry Pi pode programar o ATmega através da porta SPI, sem necessidade de bootloaders, nem nada disso. Bom, depois temos aqui um LCD, ele está a trabalhar por acaso. Não sei se conseguem ver alguma coisa. Consegue. Temos um buzzer, temos aqui o controle de brilho do LCD, um buzzer que está aqui a emitir uns ruídos, e por acaso temos aqui um LED, é um LED espião. Este LED tem uma resistência incluída, tem aqui umas pontas de prova que nós ligamos ao circuito e pronto, cá está ele a trabalhar. O bom disto é que este ecrã, embora este ecrã ocupa normalmente 6 pinos no Arduino, está aqui a trabalhar através da interface SPI. Está ali ligado esta interface SPI, está ligada entre o Arduino e o ecrã, entre o Arduino e os circuitos de conversores de série paralelo.
e o LCD está ligado a estes respectivos circuitos. Estes dois circuitos dão-nos 16 pinos de output extra. Como são pinos virtuais, nós podemos usá-los e partilhá-los entre diversos hardware. Temos aqui o LCD, temos o LED, que já vimos, e temos o buzzer que está a apitar. Portanto, está tudo ligado aqui. E ainda restam uns quantos. Aqui neste canto temos um Arduino Nano com a sua interface USB para ligar ao PC. No entretanto, este Arduino Nano não está a interagir com mais nada aqui. Portanto, isto é um espaço de trabalho e vamos trabalhar a partir daqui. É uma boa bancada.